Então hoje eu estou muito feliz. Esse fim de ano tem sido assim muito abençoado aqui na nossa família. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que está acontecendo com a Manu, com relação ao desenvolvimento da fala dela. Muita gente que não segue o nosso canal passou por aqui e viu esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu fiz um desabafo, assim, sabe, com o coração super aberto, falando sobre o problema da fala da Manu, sobre as dificuldades que eu tenho enfrentado, seja no mundo virtual, no mundo real, e o que está acontecendo, sobre o que nós estamos fazendo para estar ajudando a Manu. E como vocês podem ver nos vlogs, assim, eu tenho muito mostrado as tarefinhas, né, com a fono, que a Manu tem feito. A Nanda Coutinho pediu para que eu gravasse, né, falando sobre isso, o que ela tem melhorado, como que tá sendo, né, esse desenvolvimento, esse tratamento com a fono. E é isso que nós vamos conversar hoje. Muita gente deixou recados assim carinhosos, eu respondi todos, pelo menos eu acho que eu respondi todos, eu tirei um dia para responder tudo, e eu fiquei assim super emocionada com o carinho de cada um de vocês. Assim, muitas de vocês contaram as experiências de vocês e, por incrível que pareça, isso ajuda muito, conforta, sabe, a pessoa que tá aqui do outro lado, que no caso sou eu. Eu já queria deixar aqui um agradecimento a todos que deixaram lá um comentário, deixando um apoio, uma força, seja aqui no canal, seja na fanpage, enfim. Meu muito obrigada. Não me recordo muito bem quando foi que eu gravei esse vídeo, né, o mês certo. E assim, de lá pra cá, algumas coisas mudaram, né. Eu tinha falado pra vocês que eu tive que mudar, né, de fono, porque a fono que ela tava iniciando o tratamento não tava seguindo o tratamento ali certinho, sabe, de estar ali toda semana e tal, quer dizer, era de 15 em 15 dias. Já essa nova fono é um pouco mais distante, no caso, é no centro aqui do Rio de Janeiro, né, eu moro em Caxias, então é um pouco distante, e aqui condução é um pouco ruim também. E é toda semana, né, todo sábado a Manu tem tratamento com ela, pelo menos 1 hora de tratamento. Já na outra fono era uns 15 minutos, uma coisa muito pequena, né. A Manu já tá há alguns meses fazendo algumas sessões com ela e já tem, assim, a gente já vem percebendo algumas melhoras, sabe? Ela já tá tentando se comunicar, né? Tá falando pequenas palavras. Antes ela não falava, ela só apontava, né? Hoje em dia ela já tenta. E uma coisa que a gente tem percebido muito, ela tá tentando, assim, repetir o que a gente fala, né? Era muito difícil ela fazer isso, a gente falava, Manu, fala tal coisa. Às vezes ela falava, né? Hoje em dia ela já tá falando com assim, como falar, mais espontaneamente, sagente, eu até postei um snap, né, lá no Instagram, dela falando, eu quero pizza, que a gente fala assim, ela fala ela fala direitinho, gente, é a coisa mais linda, eu fico toda derretida, quero pizza. Aí a pizza sai, né? Sai um pouquinho errado, mas aos pouquinhos a gente vai lá, a gente vai consertando, a gente vai repetindo a palavrinha ali pra ela ver, né? A gente vai falando assim, falando bem assim, exageradamente, pra ela olhar pra nossa boca e ver como que é o movimento. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Na última sessão a médica falou que ela realmente tem dificuldade com algumas letras, né? Tudo que termina em eu, meu, seu, ela fala perfeitamente, gente, perfeitamente. Agora tudo que começa com a letra M e termina no som mais fechado, ela tem um pouco de dificuldade para falar. A cada semana ela trabalha uma coisa diferente, né?
ela pediu para que a gente pudesse estar entrando nos cômodos e tá mostrando, sabe, assim, os objetos, tipo assim, mostrar a cama fica no quarto, né, no banheiro tem o que? Tem sabonete, para ela aumentar, né, o vocabulário dela, né, ela reconhecer, porque reconhecer ela já reconhece, mas para isso vai ajudar. Na semana retrasada a médica trabalhou com os bichinhos, ela levou vários bichinhos de pelúcia pra Manu e foi mostrando cada bichinho, falando que bichinho é esse, Manu? Aí falava leão, aí como que o leão faz? Aí fazia, né, o som do animal para que ela pudesse gravar. Então assim, ela já tá falando algumas coisinhas, né, ela tem um pouco de dificuldade, como eu falei, para falar o M, então assim, mamãe, ela sabe, tipo assim, ela fecha a boca, ela não abre, ela tipo engole, né, e a médica falou que ela tem uma coisa que tem algumas palavras que saem pelo nariz, né, o som sai pelo nariz, ela também tá trabalhando isso. Cavalo. Manu. Cavalo. Sim, eu tenho visto muito desenvolvimento dela. A médica meio que descartou a hipótese de ser autismo, né? Mas como ela é especialista na área, né, da fala e tal, ela pediu para que a gente pudesse estar indo na pediatra pegar um encaminhamento para o neuropsicólogo, não, neuropediatra. Então nós fomos, né, com muito sacrifício na pediatra, porque a pediatra dela fica assim, a gente chega lá tipo 1h e sai de lá quase 7 horas da noite, então é uma coisa bem cansativa e a gente foi esse fim de ano e conseguimos encaminhamento pro neuro, né? Mas a gente só vai estar marcando só a partir de janeiro mesmo, né? E por que a médica, mesmo meio que descartando a hipótese de ser autismo, que era a maior dúvida dela no caso, né? Primeiro ela estava com dúvida de ser problema auditivo, e a gente foi, eu fiquei toda feliz porque conseguimos marcar muito rápido um exame para lá no Fundão, para quem sabe, quem é daqui do Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando, né? Lá eles fazem alguns exames e esse exame específico de audição só tinha lá, nem no plano da Manu tinha esse exame, né? Então, eu, assim, não estava esperando que fosse marcado tão rápido e foi. Então ela foi fazer o exame. Esperando pro exame? Vai fazer o exame. O oftalmologista avaliou ela, né? E chegando lá eles falaram que o aparelho não estava mais funcionando e não estavam mais fazendo o exame lá. Então vocês imaginem a minha decepção, né? Foi um dia cansativo, entendeu? Meu marido teve que faltar emprego para levar ela, porque eu não conheço nada aqui. Então acabou que nem fez o exame, né? Mas o médico que conhece, no caso, a fono, avaliou ela, passou tudo para a fono. E assim, de primeiro ele também descartou a hipótese de ser problema auditivo, porque ele fez alguns testes com ela lá, né? Mas de qualquer maneira ele passou um outro exame. E esse outro exame seria um pouco mais, assim, trabalhoso, porque é um exame, eu esqueci o nome, eu vou colocar o nome aqui que tem lá no papelzinho, mas é um exame que ela teria que ser, assim, ela teria que estar dormindo, né, ser dopada, é a palavra que vem agora na cabeça, né? Então eu teria que ir na pediatra, pedir uma autorização para ela estar fazendo esse exame, né? No caso, a médica iria passar alguns exames para ver se ela não teria alergia ao produto. Eu não vou nada. Eu sei que meu coração ficou desse tamanico, gente. Morrendo de medo, sei lá, né? Eles queriam, mas tinha que ter autorização da médica. Eu fiquei com isso na cabeça, martelando. E, sabe, meu coração de mãe fala que não é problema auditivo. Então a gente conversou com a médica, com a fono, e ela também acabou descartando. Pelo que o amigo dela, né, que fez a avaliação na Manu,
mandou pra ela, falou. E graças a Deus, ela falou que eu não precisava mais fazer esse exame. E eu fiquei assim bem aliviada, porque pelo que foi explicado, não é um exame simples assim, sabe? Ter que anestesiar ela pra ela ficar dormindo. Ah, sei lá, dar um remédio pra gravidez. Ah, sei lá, eu fico com muito medo, sabe? Deus me livre. Então ela falou que não precisava mais fazer. Então partiu pra ideia de que pudesse ser autismo, né? Se ela fosse autista. Então, nesse meio tempo aí, ela meio que descartou, mas de qualquer maneira ela pediu para que a gente pudesse estar pegando, né, essa autorização, pegando esse encaminhamento com a pediatra. Por quê? Porque nesse meio tempo também, a gente descobriu através do padrinho do meu marido, né, porque ele perguntou pra mãe dele, perguntava coisas sobre ele, sobre a infância dele, porque a médica pergunta tudo isso, né, pode ser uma coisa, né, de família, hereditária, enfim. E eu comecei a falar muito cedo, entendeu? Com 2 anos eu já falava, pelo que minha mãe me conta. E já o meu marido, ele demorou muito pra falar, ele só falou depois dos 3 anos, e porque ele entrou na escola, porque antes disso ele não falava nada. Que a mãe dele, segundo ela, ele chegou a fazer tratamento com psicólogo, né, e tal, mas ela não se lembra qual era o problema específico que ele tinha. Então a gente entrou em contato com o padrinho dele, que era uma pessoa que tinha muito contato com ele na infância e tal. E ele falou alguma coisa com relação a atraso mental, né? Gente, era o termo que era usado pra época, né? Ele foi diagnosticado com atraso mental. Hoje em dia, eu não sei qual é o nome que se dá, mas eu tô falando assim porque era como era falado na nossa época, né? Foi esse o diagnóstico. Hoje em dia mudou. Eu até pesquisei na internet sobre isso. O nome não se fala mais assim atraso mental, né? É outro nome. E segundo ele, o médico disse que o que era? Ele tinha 2 anos, mas ele tinha a mentalidade de uma criança de 1 ano, né? E menos. E falou que com o passar do tempo, ele fazendo tratamento com psicólogo, né, e tal, eu acho que ele tomava remédio também, se eu não me engano, isso iria, chega uma época, iria, né, se igualar, e ele iria ter uma vida normal, né, quando adulto. Então, hoje em dia, meu marido é uma pessoa normal, nem ele sabia disso, ele ficou meio, né, até meio bobo com isso. Meu marido é uma pessoa normal, mas ele é uma pessoa normal, uma pessoa até muito inteligente. Ele só é muito desligado, muito desligado. Eu sempre falo isso com ele, você é muito desligado. A gente fala A, aí ele tá fazendo B depois, sabe? E ele mesmo falou que ele é uma pessoa que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e ele não consegue fazer nada. Que às vezes ele para assim e fala assim, o que eu tava fazendo? E a Manu lembra um pouquinho isso. Às vezes a gente tá ali, ensina uma tarefinha pra ela, a gente tem que bater no martelo. Manu, olha aqui, filho, ó, dever de casa. Aí ela pega e fica, né, aí para e olha por cima, assim, aí fica, sabe? Como eu falei pra médica, meio aluadinha, né? Na sala de aula, segundo a professora, ela não fica assim. Eu não sei se por ter os coleguinhas, né, a professora, uma nova cara ali, não sei. Ela tem mais vontade de estar ali participando das tarefas, das coisas da escola. Mas em casa eu percebo isso e meu marido também percebe isso. E ele até fala que parece um pouco com ele. Porque ele também é assim às vezes. Às vezes ele para e ele se esquece o que eu tava fazendo, sabe? Qualquer coisa distrai ele. Ele mesmo disse que é assim. Então por isso que foi pedido esse encaminhamento pro neuro, né? Então a gente vai estar levando ela no próximo ano pra ele estar fazendo a avaliação. Vamos ver o que ele fala. Estamos assim bem confiantes e eu tô bem contente, sabe? Assim, eu tava bem pra baixo. Não tem coisa pior do que a incerteza, né, gente? Eu acho que por mais difícil que seja você receber um certo diagnóstico, uma certa notícia, né? Uma notícia ruim, triste, enfim, é melhor do que aquilo, né? Será? Eu não gosto, eu fico muito agoniada, eu prefiro ali, sabe, na lata, receber a notícia, saber o que tá acontecendo, aí fica aquela coisa dentro do peito, o que será que tá acontecendo? E aquele medo de você tá perdendo tempo, sabe? Enfim, eu já tô bem confiante, porque eu tô vendo que ela aos poucos tá indo, né? Aos pouquinhos ela tá começando a falar umas coisinhas e eu fico toda derretida, eu fico toda boba. Mães que com 1 ano e meio ou 2 anos dos filhos já começaram a ouvir
né? Então, assim, acaba sendo uma coisa boba, né? Eu ouvi isso que eu tô falando, mas pra mim, a minha filha agora com 3 anos e meio, praticamente, é uma coisa que eu não tenho explicação, é uma vitória. Eu tô toda boba, toda hora eu tô gravando ela falar as palavrinhas, eu envio pra avó, envio pro pai pelo WhatsApp, envio pra todo mundo, boto lá no snap do Instagram, ela falou umas palavrinhas e eu tô toda derretida, eu tô incentivando muito. Às vezes ela começa a falar e eu paro tudo que eu tô fazendo pra, sabe, tentar dar atenção, ouvir o que ela tá falando, tentar entender o que ela tá falando, né? A gente tá aqui se adaptando a essa coisa da fala, né? Dela começar a falar. E todo mundo da família tem percebido isso, que ela tá assim, desenvolvendo o telefone. Às vezes eu boto ela pra falar umas coisinhas com a minha mãe, ontem ela ligou. Aí eu falei, fala parabéns, vovó. Aí ela falou parabéns, né? Jeitinho dela, né? Jeitinho dela, mas ela tentou. O importante é isso, ela está tentando. Coisa que ela não fazia, ela não tentava. Eu acho que o meu ano não poderia terminar melhor. Eu não sou uma pessoa que eu peço muita coisa pra Deus, sabe? Eu acho que eu não tenho esse direito. Porque a coisa que eu pedi nesse tempo foi isso, pra que ele cuidasse muito dela, sabe? Que olhasse por ela, que me ajudasse a ajudar ela, sabe? Não a em si, cura minha filha, faça com que ela fale, não. Que o que tivesse de ser para que a gente pudesse estar achando soluções, sabe? Caso seja autismo, caso seja uma outra coisa, um problema neurológico, para que ele ajude a gente a mostrar o caminho a ela, né? Porque eu acho que isso depende só da gente, dos pais, tá ajudando ela, tá incentivando ela, e é o que eu faço todos os dias, Meus amores, é assim, com essa imensa felicidade, com esse imenso sorriso, bem ao contrário do último vídeo, né, que eu gravei sobre esse tema, que eu vou me despedindo por aqui. Vou deixar aí as nossas redes sociais, o Instagram, que eu tô sempre lá postando um videozinho da Manu, naquela parte do Snap, né, da história. Eu posto umas coisinhas dela lá de vez em quando, foto, enfim. Segue a gente lá na fanpage também, tá bom? Não esqueçam de pegar e ativar lá certinho pra estar recebendo as notificações. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, você será muito bem-vindo aqui. Beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!